A paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre cada membro da sua família. Amém? Nosso tema hoje será pombas e rolinhas, segundo a Bíblia Sagrada. Desde o livro de Gênesis até Apocalipse, pombas e rolinhas são citadas mais ou menos mais de 30 vezes. E a primeira menção que a pomba é citada na Bíblia é em Gênesis, no capítulo 8, no verso de 8 a 10. Desculpa. Que foi o prenúncio de paz de Noé, né? Você comprova lá na sua Bíblia. No Antigo Testamento, as pessoas, os pobres que não tinham poder econômico para comprar um cordeiro, foi autorizado que eles oferecessem pombas e rolinhas, que eram mais baratos para sacrifício, né? E você vai ver lá em Gênesis, no capítulo 15, no verso 9, Levítico, capítulo 5, verso 7, e Levítico, capítulo 12, verso 6. Pombas e rolinhas e rolas são duas aves diferentes e eram as únicas aves que podiam ser oferecidas em sacrifício porque estava de acordo com a lei de Moisés. A lei de Moisés também ordenava aos casais mais pobres a oferecerem um par de rolinhas e 2 pombinhos. Lucas, no capítulo 2, no verso 24, você vê isso. José e Maria ofereceram como sacrifício após o nascimento de Jesus Cristo, em sua natureza humana. E agora sim nós podemos entender por que as pombas e as rolinhas, elas vêm sendo mencionadas desde Gênesis. Porque nós vemos que José e Maria, eles pegavam as rolinhas ou as pombinhas, né? O casal oferecia o sacrifício. Aí nós podemos entender a importância da família no contexto da vida cristã. Amém? Nós vimos também que as pombas selvagens, elas constroem os seus ninhos nas rochas e nos rochedos, e as domesticadas, elas são construindo os seus pombais. Você vê lá em Cânticos, capítulo 2, verso 14, Jeremias, capítulo 48, verso 28, Isaías, capítulo 60, verso 8. Amém? Jesus aconselhou que os seus seguidores, ensinou os seus discípulos para ensinar a nós, que nós fôssemos simples como as pombas. Mateus capítulo 10, verso 16. A pomba é o símbolo do Espírito Santo. Você vê lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, Mateus capítulo 3, verso 16, Marcos capítulo 1, verso 10, Lucas capítulo 3, verso 22, João capítulo 1, verso 32, e também no livro de Cântico de Salomão, no capítulo 1, no verso 15, e no capítulo 2, no verso 14, porque isso nos dá adjetivos que representam dos valores éticos cristãos, bíblicos, amém? Os frutos do Espírito, amém? No Salmo 55, no verso de 5 a 8, Davi, sua aflição, desejou ter asa como as pombas para voar e descansar. Também no Salmo 68, no verso 13, nos fala que das asas de uma pomba que era coberta de prata com suas penas de ouro amarelo. Amém?
E é importante nós entendermos sobre as virtudes que as aves representam. A pomba representa a simplicidade, a rolinha, a castidade. Se a rola, porventura, vier perder o seu par, ela não irá procurar um outro par, né? E já em seus primeiros dias, Cristo desejou manifestar predileção pela virtude da pureza por meio desses dois animaizinhos. São símbolos de pureza. A rolinha é símbolo de pureza. E a pomba é símbolo de simplicidade, de paz, de harmonia, de tranquilidade, de vida em plenitude com o Espírito Santo. As rola ou pombinhos, oferecidos pelo menino Jesus, como eu falei, antes de ser entregue para os sacerdotes, repousavam nas mãos de José e de Maria, já falei isso. Isso nos leva a entender a importância da união, da santidade, da fidelidade de uma família cristã. A rola, símbolo da pureza, também pode significar as lágrimas, as nossas lágrimas ocultas em oração. Aquelas lágrimas que nós choramos diante do altar de Deus, de pureza. E a pomba, vivendo em bandos, ela pode também representar, que os pombos vivem em bandos, pode observar isso, a figura pública dos irmãos na igreja, em oração, orando na simplicidade, na beleza da santidade, unidos nos pés do Senhor. Amém? Oremos uns pelos outros. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, ore sem cessar e jejue pelo menos uma vez por semana. Oremos uns pelos outros. Oremos pelas famílias. Oremos pela igreja do Senhor. Oremos por Israel e oremos pelas nações. E que Deus nos abençoe. Que nós sejamos simples como a pomba e pura como as rolinhas. Que a pomba, ela é o símbolo do Espírito Santo. Nós todos conhecem isso e todos sabem isso. Então, nessa paz, eu desejo a você e também para todos a nossa família, para cada membro da nossa família. Que Deus nos abençoe.